No Evangelho de João, no capítulo 13, verso 17, nós vemos Jesus, depois de ter passado um ensinamento lindo para os seus discípulos, dizer o seguinte: agora que vocês conhecem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus ali no capítulo 13 de João, no momento em que estava prestes a participar da sua última ceia com os seus discípulos antes da sua crucificação, ele toma para si uma toalha, uma bacia, enche essa bacia d'água e começa a lavar os pés de todos os seus discípulos. O texto chega a dizer que Jesus lavou até mesmo os pés de Judas Iscariotes, que já estava induzido por Satanás para poder trair Jesus. Com essa atitude, Jesus estava passando um ensinamento ímpar para os seus discípulos, um dos mais importantes de todos que ele passou durante todo o seu ministério. Em outros momentos do Evangelho, vemos os discípulos de Jesus discutindo sobre qual deles era o maior. Com esse ato de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus estava mostrando a todos eles e a nós que os princípios do reino de Deus são completamente antagônicos, contrários aos princípios dessa terra. Aqui na terra, maior é aquele que é servido do que aquele que serve. No reino de Deus é o contrário. Aqui na terra, no contexto dos discípulos, maior é aquele que tem os seus pés lavados e não aquele que está lavando os pés. Mas no reino de Deus, maior é aquele que está a serviço do seu próximo. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus diz a eles: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e fazem bem, porque de fato eu sou Senhor e Mestre de vocês. E se eu, que sou o Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de cada um de vocês, vocês também devem fazer o mesmo. O ato de lavar os pés naquele contexto no Oriente Médio era um costume feito por quem recebia alguém em sua casa. Essa era uma tradição naquele tempo de hospitalidade, porém esse ato de lavar os pés de quem estava visitando a sua casa era uma tarefa que você determinava para um dos seus mais humildes empregados. Quando Jesus se coloca como o menor de todos, lavando os pés dos seus discípulos, ele estava ensinando tanto a eles quanto a nós que maior no reino de Deus é aquele que serve. De fato, quando olhamos para a palavra de Deus, não encontramos ninguém que tenha servido tanto quanto Cristo. Ele é o servo sofredor. Ele é aquele que entregou a sua vida por completo para servir aos seus irmãos, a serviço de Deus e ao serviço dos seus irmãos. Jesus se entregou por completo, por amor a cada um de nós. Jesus, sendo Senhor e Mestre, teve a humildade de se abaixar e de lavar os pés de todos os seus discípulos, inclusive de Judas Iscariotes, que iria traí-lo, inclusive de Pedro, que relutou por um momento e que logo em seguida, depois daquela ceia, iria trair Jesus por 3 vezes. Com isso, Jesus concluiu o seu ensinamento dizendo: olha, nenhum empregado é maior do que o seu Senhor, assim como nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E agora que vocês sabem estas coisas, assim também vocês devem fazer. Sirvam uns aos outros. E Jesus conclui dizendo: felizes serão se praticarem essas coisas. Ou seja, Jesus estava mostrando que o dever do cristão é servir ao próximo. Enquanto muitas pessoas querem estar num pedestal sendo servida pelas outras, se colocando como grandes, através de cargos, através de nome, Jesus estava mostrando que maior no reino de Deus é aquele que entende esse ensinamento e que passa a servir os seus irmãos, não com o intuito de ser grande, mas porque já foi preenchido por aquele que é grande, já foi preenchido pelo Espírito Santo, e esse Espírito nos conduz a servir o nosso próximo, a amar o nosso próximo. Jesus estava dando um dos ensinamentos mais importantes para os seus discípulos. Outrora, eles discutiam sobre quem era o maior, sobre qual deles deveria ser servido. E Jesus vem e ensina a todos eles, e consequentemente a nós, que grandes seremos no momento em que passarmos a servir os nossos irmãos. Com isso, eu gostaria que você refletisse. Será que nós temos servido de fato uns aos outros? Será que você tem retribuído de alguma forma aos irmãos que têm servido a você? Será que você tem servido também as pessoas? Pense a respeito disso. Ore e peça ao Senhor para trazer no seu coração esse desejo de servir ao próximo. Não de querer ser grande aos olhos do homem, mas de se fazer pequeno aos olhos humanos e crescer cada vez mais em graça diante do Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, e se te abençoou, você já sabe, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal do Ministério Levanta e Anda, ative o sininho para que você seja notificado sempre que postarmos um novo vídeo. Sempre que eu posto um devocional, eu disparo nos grupos em que eu faço parte, eu mando para as pessoas que eu tenho aqui contato, pelo WhatsApp, pelo Facebook também, porém, ultimamente eu não tenho conseguido enviar para tantas pessoas. Por isso é importante que você ative o sininho, que o próprio YouTube vai notificar você e você poderá assistir o vídeo aqui assim que for postado.
ok? Eu gostaria também que você colocasse aqui abaixo sugestões de textos que falam profundamente ao seu coração ou textos que você tem dúvida, para que eu possa gravar novos devocionais e abençoar a sua vida. Inclusive, no devocional de ontem, nós falamos a respeito de um texto citado por uma das nossas irmãs que comentaram aqui abaixo, que foi o texto de Lucas, capítulo 9, verso 60, um texto muito interessante, vale a pena você conferir os outros devocionais que já foram postados aqui também. Ok? Então é isso, esse vídeo fica por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.